Bom dia, doutor Nelson Jobim. Como vai? E aí, o senhor, como é que vai, doutor? Bem, meus cumprimentos. Né? O senhor aqui é testemunha num processo em que são réus o senhor Mauro Marcondes Machado, Cristina Maltoni Marcondes Machado, Luiz Cláudio Lula da Silva, Luiz Inácio Lula da Silva, que corre aqui na 10ª Vara da Justiça Federal, aqui em Brasília. Ministro Nelson Jobim, aliás, ministro, né, do Supremo, foi do Supremo e o senhor foi da Defesa, não é isso? Da Defesa e da Justiça. Da Justiça e da Defesa. Da Defesa. Da Defesa. Certo. E do Supremo Tribunal Federal também, né? Muito bem. Isso. Então, meus cumprimentos, satisfação em conhecê-lo. Aqui. O senhor também, doutor. Eu quero antes de nós começarmos, como o senhor sabe bem, eu preciso tomar o compromisso, que a testemunha pode ser compromissada ou não. Eu posso registrar que o senhor é testemunha compromissado ou o senhor tem algum óbice que possa prejudicar? Não, nenhum óbice. Esse fato, doutor Nelson Jobim, ele diz respeito à acusação de tráfico de influência, que é previsto no Código Penal, entre outros, relacionado contra as pessoas aqui citadas, não todas as acusações contra todos, mas em parte, mas principalmente em dois eventos. O tráfico de influência da decisão da compra dos aviões caças pela empresa sueca Saab, conforme aí o senhor deve ter lido na denúncia, e a outra acusação teria tido um tráfico de influência, segundo a acusação, da prorrogação de benefícios fiscais da medida provisória 6273/2013, a conversão em lei na Lei 12.973/2014, cujos clientes eram a MMC e a Caoa, duas montadoras de veículos. Eu vou passar, além de crimes de lavagem de dinheiro, envolvendo aí o primeiro acusado, os primeiros com o senhor Luiz Cláudio Lula da Silva. E o senhor, eu vou passar a palavra ao doutor Cristiano Zanin, que vai iniciar fazendo as perguntas para o senhor, porque o senhor é testemunha de defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Doutor Cristiano. Obrigado, doutor Valisney. Eu renovo os cumprimentos ao ministro Nelson Jobim. Como já foi esclarecido pelo doutor Valisney, o ministro Jobim ocupou alguns dos mais relevantes cargos do país, mas especificamente nesse caso, ministro Jobim, eu pediria para o senhor confirmar: o senhor foi ministro da Defesa a partir de julho de 2007, do governo do presidente Lula. E depois também foi, até novembro de 2011, ministro da Justiça da presidenta Dilma. Não, ministro da Defesa, continuei no Ministério da Defesa. Tá certo. Ministro Jobim, no Ministério da Defesa, o senhor tomou conhecimento do programa FX2, que tinha por objetivo a renovação da frota dos caças brasileiros? Não só tomei conhecimento, como também fui personagem das decisões e dos processos todos. Esse processo do FX começou em 1995, no governo Fernando Henrique Cardoso, mas depois foi abandonado. Não houve prosseguimento. Quando entrou o governo Lula, o ministro Viegas reabriu esse procedimento para tentar adquirir novos aviões caça para suprir, digamos, o espaço aéreo brasileiro, mas acabou não andando. Compraram então Mirage. Em abril de 2008, eu já no Ministério da Defesa reabri o processo, retomamos o FX e passou a se chamar FX2. Antes disso, nós tínhamos elaborado a chamada Estratégia Nacional de Defesa. A Estratégia Nacional de Defesa, além de outros temas, etc., tinha lá a necessidade de termos um pacote de capacitação tecnológica da indústria brasileira de defesa. Havia uma decisão política e importante, estratégica, do desenvolvimento da indústria de defesa. Mas o processo de análise do FX já estava sendo iniciado, já havia, com o Comando Aeronáutica. Havia um grupo chamado COPAC, que era Comissão de
escolha de aviões de caça, que era do Comair. Então nós continuamos, o processo continuou e terminou essa análise da Comair. Primeiro haviam 5 pretendentes, ou 5 ofertas. Essas 5 ofertas, uma era a Sukhoi russa, da Roboron Export, a outra era o Typhoon, que era da Itália, o F-16 da Lockheed, o Rafale da Dassault, o Gripen NG, que não existia, era um Gripen nova geração, da Saab, e o F-18 da Boeing, que era o Super Hornet. A Força Aérea, examinando os 5 pedidos, fez uma acho que eles chamaram de short list, de três. Ficaram nessa lista a Dassault, a Rafale com o Dassault, a Saab com o Gripen e a Boeing com o F-18. Isto foi feito um relatório pela Força Aérea, concluindo e sugerindo desses 3, depois dessa shortlist. Este relatório foi de janeiro de 2010, concluindo de que deveriam ser adquiridos davam preferência para o avião, para a Saab do Gripen. Este relatório foi objeto de análise no Ministério da Defesa. Eu participei intensamente disso, determinei ao comandante do Estado-Maior de Conjunto de Defesa que fizesse uma análise completa, e o problema que ocorreu foi o seguinte: na análise que foi feita pela Força Aérea, o item de transferência de tecnologia e capacitação tecnológica corresponderia a 9% da avaliação global do avião. Claro que havia sido feita essa análise sem as diretrizes da Estratégia Nacional de Defesa, que não existia à época que começaram esse processo. Então nós fizemos a análise no Ministério da Defesa, e um relatório que foi elaborado pelo comandante-geral, comandante do Estado-Maior do Conjunto das Forças Armadas, e foram aprovados pelo comandante da Marinha e pelo comandante da Aeronáutica, naquele caso, sugeria que nós adquiríssemos o Dassault, o avião Mirage, tendo em vista a segurança em relação à transferência de tecnologia. Nós excluíamos o Super Hornet, porque era impossível fazer qualquer tipo de negociação com os Estados Unidos, com a Boeing, para assegurar a transferência de tecnologia, já que isso era uma decisão não só do Poder Executivo americano, como também do Poder Legislativo americano, do Senado americano. Então nós excluímos a possibilidade da Boeing, analisamos a Dassault, aliás, analisamos o Gripen. O Gripen assegurava a transferência de tecnologia, mas o Gripen tinha na sua composição participação de outros estados, outros países. E a negociação era direta com a empresa, e a empresa tentava assegurar isso. E já a Dassault, a negociação era com o governo francês. Nós estávamos negociando diretamente com o governo francês, e a nossa contrapartida naquele momento era o almirante Guillot, que era o chefe de Estado-Maior pessoal do presidente Sarkozy à época. Então, nas negociações, na análise toda, nós acabamos concluindo que deveria ser o avião da Dassault, o Rafale. Houve, num determinado momento, um problema, porque o preço do avião Rafale era bem superior ao preço do Gripen, e o preço na ordem era, o mais barato era o Gripen, depois vinha o Super Hornet, o F-18, e por último o Rafale. A diferença entre o Rafale e o Gripen era de 1 bilhão de euros, mais ou menos 1 milhão e tantos de euros, eu não me recordo bem se era 1 bilhão, mas era uma diferença grande. E tinha uma diferença de 800 e poucos milhões, era 1 bilhão em relação ao Rafale, Rafale vis-à-vis Gripen, e F-18 vis-à-vis Dassault eram 800 e poucos milhões de euros. Tudo era euros na época, na negociação que se fazia. Bem, nessa hipótese, o presidente Sarkozy esteve no Brasil em setembro de 2009, no 7 de setembro, convidado pelo presidente Lula. Houve uma série de reuniões com as suas contrapartes,
e houve uma redução de preço da Dassault. Como a Dassault reduziu o preço, eu então determinei a reabertura do procedimento para que as outras empresas, as outras duas, oferecessem as suas contrapropostas. Fizeram as contrapropostas e, ao final, nós fizemos em junho de 2010 um relatório analisando tudo e optando, não obstante a diferença de preço, embora já reduzido, naquele momento eu já não me recordo mais, mas sempre mais alto que os outros, nós então sustentamos que tinha que ser o Dassault, tendo em vista o grau de transferência de tecnologia. E havíamos negociado também que, na hipótese de nós adquirirmos o Rafale, com toda a transferência de tecnologia francesa, os franceses também passariam também um compromisso de adquirir o KC-390, que estava em construção, agora terminou, que estava sendo construído pela Embraer, num projeto de aeronáutica. Nessa negociação, nós tentamos também aumentar uma participação na venda do Rafale pelos indianos e também pela Líbia, naquela época, ver se eles adquiriam para tentar diluir os custos remanescentes do Rafale. No entanto, o presidente Lula, em junho de 2010, não tomou a decisão, porque já estava em campanha eleitoral, não havia possibilidade nenhuma de você onerar o orçamento do novo governo com os custos desse novo projeto. Então, quando eu assumi, aí eu fui convidado pela presidente Dilma para continuar no Ministério da Defesa, aceitei a continuação do Ministério da Defesa, enviei a ela um projeto um plano de trabalho para os 4 anos de governo, do seu primeiro governo, em relação à defesa. Entre eles estava exatamente a questão do FX. Eu saí do Ministério da Defesa em agosto de 2011, por questões políticas, e tendo saído, até aquele momento não tinha se tomado nenhuma decisão sobre a questão FX-2. Mas uma coisa é certa, o desejo, a intenção da Força Aérea era sempre o Gripen e não o Rafale. Correto. Por essa descrição, essa rica descrição que o senhor fez, quer dizer, esse processo da compra dos caças sempre foi um processo que teve uma ampla análise por parte das Forças Armadas, por parte, enfim, de todas as autoridades envolvidas. Sempre foi feito uma análise, além da questão política, houve uma análise técnica bastante densa. O trabalho da Força Aérea, o primeiro relatório da Força Aérea, feito pelo COPAC, dessa comissão de avião de caça, não me lembro como é, o COPAC fez essa análise toda ela, digamos, no sentido, se me permite a expressão, no sentido de um atomismo lógico. Ou seja, examinava item por item da composição do avião para chegar à conclusão final. E fazia avaliações de percentuais, etc., onde estavam os tais 9% das transferências de tecnologia. E chegava à conclusão X. Fez isso com todos os aviões. Eles concluíram, nesse relatório, que era um relatório substancial, concluíram pelo Gripen, sugeriram o Gripen, que era o que era mais aderente conforme as exigências da Força Aérea. No entanto, a análise feita pela Força Aérea digamos, não considerava a Estratégia Nacional de Defesa, que tinha o item de transferência de tecnologia. Daí porque eu reabri dentro do Ministério da Defesa, junto com as autoridades militares internas, uma reanálise do processo a partir da conformidade do relatório daquelas aeronaves com a Estratégia Nacional de Defesa. Nós concluímos no final que devia ser o Rafale, não obstante a diferença de preço. Havia um custo do Rafale bem mais alto e havia também um custo de manutenção do Rafale mais alto. O Rafale era 2 turbinas com uma tecnologia distinta. É bom lembrar que os franceses são os únicos no mundo que têm uma indústria de defesa autônoma. O presidente Charles de Gaulle que fundou logo após a guerra, ele criou a Força de Frappe e não admitiu que a França entrasse na OTAN. Portanto, desenvolveu ele propriamente, a França desenvolveu uma tecnologia própria, não só na área atômica, como também na área de aviação de defesa. Correto. Agora, ao longo desse processo, durante o período que o senhor esteve no cargo de ministro da Defesa,
o senhor identificou alguma preferência ou mais, alguma atuação do ex-presidente Lula em favor do Gripen, dos caças da Gripen, ou isso jamais ocorreu? Veja bem, quando eu assumi o Ministério da Defesa, uma das condições que eu estabeleci ao presidente Lula, que o assunto era todo comigo. Eu entrei no Ministério da Defesa considerando aquele acidente da TAM, chamada crise aérea. E eu disse ao presidente de que eu pedia carta branca para tocar o assunto. O presidente, nesse período em que eu administrei o Ministério da Defesa e fiz toda a análise da questão dos aviões, eu só comunicava a ele o que eu estava tomando decisões. Mas em nenhum momento ele pediu para dar preferência A ou B. Quando nós resolvemos discutir, que eu sustentei então, que deveria ser o Rafale, eu disse a ele que as nossas relações com a França eram muito mais estreitas. Nós não tínhamos condições de avançar nas relações com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos não tinham condições de fazer as transferências de tecnologia. Nós tínhamos ainda aquela notícia antiga dos embargos que os Estados Unidos fizeram à venda dos aviões o C-19, o Super Tucano, que nós queríamos vender. Na época, os americanos impediram, considerando que tinha tecnologia americana, enfim. E, no caso, eu comunicava a ele esse tipo de tema, mas ele nunca me tocou no tema. Eu fui à França e fui também aos Estados Unidos examinar em loco o F-18 e o Rafale. Não fui à Suécia porque o Gripen não existia. Havia meramente um projeto. O Gripen era um projeto chamado NG, que ia iniciar. Então não havia necessidade de eu fazer a visita local. Depois nós tivemos contatos, durante todo o processo de elaboração da exposição de motivos que mandei ao presidente, teve vários contatos com o pessoal da Boeing, com o governo americano, com a secretária de Estado Hillary Clinton, que enviava a correspondência via o chanceler Celso Amorim, contatos com o almirante Guillot da França sobre essa temática toda, e também contatos com a Gripen, através do senhor Wallenberg, que era o presidente da Saab, que era, da holding da Saab, controlava Volvo e Saab, o diabo quatro. Bem, mas em momento algum o presidente Lula fez qualquer tipo de referência sobre esse tema. O tema estava afeto exclusivamente a mim, no caso. Correto. Apenas para finalizar, ministro Jobim, depois que o senhor saiu do Ministério da Defesa, o senhor teve conhecimento de qualquer situação que pudesse indicar uma atuação do ex-presidente Lula a pretexto de interferir na decisão da presidenta Dilma pela compra dos caças Gripen? Não, eu me afastei completamente do governo e não fui para a vida privada. Virei a página e não participei de nada. A única coisa que eu tenho a dizer sobre esse tema é de que continuava, não obstante a posição que eu havia assumido à época, continuava a Força Aérea interessada no Gripen. A única coisa que eu sabia na época, quando eu saí do governo, já na época, o próprio brigadeiro Saito trazia notícias de que a Força Aérea pretendia ter sempre o Gripen. Porque, enfim, os interesses da Força Aérea não estavam, digamos, ligados à Estratégia Nacional de Defesa naquele tempo que eu referi. Mas, depois do dia 11, depois de agosto de 2011, eu não tomei conhecimento de nada. Tá certo. Eu agradeço ao ministro Nelson Jobim pelos esclarecimentos e devolvo a palavra a Vossa Excelência em Brasília. Bem, doutor Cristiano. Doutor Luiz Fernando Beraldo, advogado de Mauro Marcondes. Bom dia. Agradeço a presença do ex-ministro doutor Nelson Jobim e não tenho perguntas, Excelência. Doutor Fábio Ferreira Azevedo, advogado de Cristina Maltoni, alguma pergunta? Sem pergunta, doutor Guilherme de Queiroz Gonçalves. Sem pergunta, para o Ministério Público Federal, doutor Herbert. Ministro, o senhor me escuta bem? Sim, pode não. Ministro, pelo que eu entendi da sua detalhada narrativa, é possível afirmar que, num primeiro momento, houve, a partir do relatório técnico da Força Aérea, uma inclinação pelos caças suecos,
Aí, num segundo momento, a inclinação pelos aviões franceses, pelas razões que o senhor declinou. É possível afirmar isso? Afirmar que a Força Aérea, a pretensão da Força Aérea era a Gripen, e a pretensão do Ministério da Defesa era o Rafale. Certo. Aí veio a troca de governo com a presidente Dilma. É possível afirmar que, por ela, houve uma inclinação pelos aviões americanos, salvo engano, em 2011? Até junho, até a minha saída em agosto de 2011, não havia nada a respeito desse assunto. Ela não tocou no tema FX comigo nesse período. Tá ok. Sem mais, excelência. Obrigado. Doutor Nelson Jobim, o senhor ficou no Ministério da Defesa até quando, só para nós nos situarmos melhor? Eu entrei em agosto de 2007, fui até o final do governo Lula e continuei em janeiro de 2011 com a presidente Dilma e fui até julho ou agosto de 2011. Certo, muito bem. Aqui a denúncia faz uma afirmação de que o senhor seria um entusiasta dos aviões franceses, citando aqui uma reportagem, último segundo, negociação tal, uma reportagem de um site. Isso aí é correto afirmar, segundo essa reportagem? Correto. Eu, inclusive, no Ministério da Defesa, a exposição de motivos que fiz ao presidente Lula defendia a adoção do avião francês, através de uma série de condições que se estabeleciam, inclusive, sobre a compra dos KC-390. Nós já tínhamos feito uma negociação com os franceses sobre helicópteros. Houve uma negociação de produção no Brasil pela Eurocopter de aviões de helicópteros de transportes junto à Elibras com transferência de tecnologia, que deu resultado. Hoje estão lá sendo produzidos aqui no Brasil esses helicópteros. E nós pretendíamos, eu sustentava a necessidade de manter a relação com os franceses. O senhor falou de um interlocutor da Saab, o senhor citou o nome? O senhor pode repetir? Presidente do grupo da holding? Não foi praticamente um interlocutor. Houve um jantar na Embaixada da Suécia, em que eu fui convidado, e estava neste jantar o presidente da holding que controla a Saab, que era o Sr. Wallenberg, onde eu conheci naquele local. E depois vários ofícios que me foram enviados pelo embaixador sueco em relação à questão Gripen. O senhor Bengt Janner, o senhor conhece? Bengt Janner. Ele é testemunha. Bengt Janner, ele é um sueco brasileiro, alguma coisa. Ele faz algumas afirmações. Ele já foi ouvido aqui, ele disse algumas coisas. O senhor, aqui também consta na denúncia que trabalhou para os suecos, né, nesse projeto, o senhor Mauro Marcondes Machado. O senhor recebeu alguma carta, algum contato do senhor Mauro Marcondes Machado? Não, só ouvi o nome do Mauro Marcondes Machado agora, nesse momento, enfim, quando houve as notícias. Mas naquela época não havia esse personagem. O senhor sabe dizer se ele mandou alguma carta ou da Suécia para o presidente Lula? Que há uma reprodução de uma carta aqui para o ex-presidente Lula, falando das recomendações e tal, motivos, na página 2X, a 2Z, aqui, página 27, na verdade, as folhas. O senhor sabe de alguma coisa, de alguma carta que teria sido dirigida ao ex-presidente Lula? Não tenho conhecimento. Não. Aqui também há também um trecho, 3E, da denúncia, diz assim. Há um contato aqui, o André Wilkinson, esse o senhor conhece? Da Saab? Andrew Wilkinson. Como é o nome? Andrew Wilkinson. Pelo nome não me lembro. Da Saab. Né? Não me lembro desse nome, não. Não é em 2012. Em 2012 o senhor não estava mais, né? Então, no Ministério da Defesa. Aqui se fala uma carta. Aqui também se fala de um Stefan Löfven, que foi primeiro-ministro da Suécia
em que o senhor Mauro Marcondes, segundo aqui a denúncia, estava tentando aproximar os dois justamente para, em 2013. O senhor teve contato também com Stefan Löfven? Não. O senhor não conhece, né? Os contatos em relação à Saab foram com o embaixador e também e as notícias que vinham pela Força Aérea. Eu não tinha contato direto com qualquer tipo de personagem. Com qualquer personagem, né? E havia alguma espécie de lobby lá, as empresas, como é que elas chegavam para apresentar no momento que o senhor estava lá, as suas propostas, como é que era? Só por meio de embaixada? Eu recebi o presidente da Boeing, recebi também representantes junto com o embaixador dos Estados Unidos. Havia, evidentemente, interesse de governo nisso. Recebi o embaixador da Suécia, eu não me lembro mais com quem estava junto com ele, e também recebi da França, o embaixador francês, o almirante Guillot, também já acompanhado dos proprietários, dos donos da Dassault. Esses eram os contatos que mantiveram comigo. Mandavam correspondências, etc., mas houve alguns contatos pessoais no Ministério da Defesa. Na sua época, houve algum estudo pronto da Aeronáutica, das Forças Armadas, recomendando? Foi na sua época ou foi depois? Recomendando alguns casos? Gripen, é o relatório número 1. Esse relatório número 1, doutor, é de 6 de janeiro de 2010, em que o relatório da Comair, do Comando da Aeronáutica, recomendava que estava compatível com as exigências da aeronáutica o Gripen. Certo. Então o senhor era ministro da Defesa nessa época, quando fizeram nessa época. Uhum. Isto que deu origem, esse relatório deu origem a um estudo dentro do Ministério da Defesa que concluiu de forma diversa, concluiu a necessidade de ser o avião Rafale francês. Isso em 2010? Tudo em 2010. Certo. E aí E aí o assunto, 2010 era a eleição, então não havia possibilidade de uma decisão presidencial sobre qual seria a opção. Então o assunto deixou para o governo posterior. A campanha eleitoral era em 2010 e a posse da presidente Dilma foi em janeiro de 2011. Certo. Então essa decisão então ficava, nesse relatório, eles indicavam, só sugeriam, né? Ficava a cargo do presidente a escolha com outros elementos. Não, claro, toda a decisão era do presidente. Eles entendiam, eles afirmavam de que compatível com as exigências técnicas, etc. e tal, da Força Aérea era o Gripen. Depois nós concluímos diversamente no Ministério da Defesa, enviamos uma exposição de motivos ao Presidente da República em junho de 2010, porque a análise do relatório da Força Aérea que foi oferecido em janeiro demorou até junho para chegarmos a uma conclusão final. E aí então enviei este relatório, essa exposição de motivos ao Presidente da República. Certo. O senhor foi ao feito um relatório pelo Estado-Maior. O senhor foi ao funeral do Nelson Mandela? De algum modo, a comitiva dos ex-presidentes? O senhor chegou aí ao funeral do Nelson Mandela em 18 de dezembro de 2013, na comitiva da presidenta Dilma Rousseff? Não. Eu já estava fora do governo. Já estava fora, né? O único funeral que eu fui foi do Papa João Paulo II. Bem, muito obrigado, doutor Nelson Jobim, satisfação, muito obrigado pela sua participação aqui. Bom dia para o senhor. Certo. Bom dia, obrigado a Vossa Excelência. Como houve desistências, doutor Cristiano? Pois não, Excelência. Depois aqui, doutor Luiz Fernando, como houve desistência de várias testemunhas para o dia 13 e 14 de setembro, amanhã e dia... Eu vou, sobrou aqui Miriam, Belchior, vamos jogar todas para o dia 2 de outubro, porque senão vai ficar muito... Pode ser, doutor? Está ótimo, claro. Porque senão vai ficar muito esparsa, só uma testemunha, depois os senhores desistem, ou na hora ninguém consegue, né? Então eu vou deferir aqui
Então já vou redesignar a audiência do dia 13, de manhã já não tinha mais ninguém, né? Porque haveria desistência, 14, jogando esse depoimento da senhora Miriam Belchior para o dia 2 e também Fábio Meleri. Certo? Então nós vamos nos encontrar aqui no dia 2 de outubro às 9h30 e depois às 13 horas. Vamos tentar encerrar aqui essa parte. E também eu estou dando vista aqui para que fale sobre as testemunhas. Vanderlei Luxemburgo não foi encontrado, doutor. Max Roger Marcondes Machado, Hugo Gomes de Souza, também, e Bernardo App, aqui que também não foram encontrados. Todos se manifestam aí sob pena de preclusão, né? Então pronto, está encerrado mais alguma coisa, doutor? Então até o dia 2 de outubro, doutores aí, obrigado aí à Seção Judiciária de São Paulo aí, cumprimentos a todos. Obrigado, Excelência. Obrigado, Excelência. Um bom dia a todos no Brasil. Bom dia do mesmo modo, isso, 2 de outubro.